Salve advogados e advogadas de todo o Brasil! Hoje eu quero mostrar para vocês o que separa advogados que vivem correndo atrás de clientes daqueles que conseguem atrair bons clientes todos os meses de forma constante e previsível. Talvez você já tenha se perguntado, será que existe um jeito de ter mais segurança no escritório, parar de depender do acaso ou das indicações e finalmente conquistar aquela estabilidade financeira que sempre sonhou? Eu posso te garantir que sim, e que isso não é exclusividade de grandes escritórios ou de quem tem muitos contatos ou até padrinhos na advocacia, e que até você, que tem poucos clientes e que só é conhecido pelo padeiro da esquina, consegue aplicar. Quando você domina a estratégia correta, seu escritório para de ser refém da sorte e passa a funcionar quase como uma máquina. Você sabe exatamente de onde vêm os clientes, consegue prever o faturamento do mês e a melhor parte é que você começa a ter liberdade para escolher os casos que realmente quer atender. Nem sempre é inteligente e estratégico dizer sim para qualquer possível lead ou cliente que chegue no seu escritório. É preciso aprender a dizer não para você focar o seu tempo útil de trabalho naquele caso que pode te trazer uma maior rentabilidade dentro daquilo que você tem como objetivo para a sua profissão, para o seu escritório de advocacia. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta para transformar o seu escritório nessa máquina, mesmo que você esteja começando do zero. Vou revelar os bastidores do que realmente faz a diferença entre advogados comuns e aqueles que conseguem crescer de verdade no mercado atual e alcançar resultados como esses que estão aparecendo aí na tela. Então, sem mais delongas, na aula de hoje vamos aprender sobre processo comercial para escritórios de advocacia. Agora você deve estar se perguntando, o que é um processo comercial? Por que ele é essencial para transformar seu escritório numa máquina de captação de clientes? Ou até como que eu crio esse processo comercial na prática? Se for esse o caso, fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender tudo isso e sair daqui pronto para aplicar isso na sua advocacia hoje mesmo. Então, pessoal, para começar, vamos definir 4 conceitos básicos para falarmos de processo comercial. Então, vamos lá. Primeiro conceito, lead. O que é um lead? O lead ele é um potencial cliente que em algum momento demonstrou algum nível de interesse nos seus serviços, ainda que não tenha te contratado ou até te ligado, te mandado mensagem, te procurado. Em outras palavras, é alguém que naquela palestra levantou uma mão e mostrou intenção de saber mais sobre o que você faz. Já o segundo conceito é o de follow-up. Follow-up é, na verdade, uma chamada para retornar o contato e manter aberta a comunicação com o lead, né? Por exemplo, o lead entrou em contato com você hoje e se ele não te responder hoje, você vai fazer um follow-up com ele, que é você chamar ele novamente daqui a 1, 2 dias, depende do espaçamento de follow-ups que você determinou ali dentro, né? A quantidade de dias separados para você chamar, porque também você não vai ficar ligando ou chamando o lead todos os dias. Senão você vai parecer atendente de telemarketing, não é isso que a gente quer aqui. Isso é chato, diga-se de passagem, e o lead, ele na verdade se afasta de você se você faz isso. Então é correto que você tenha um espaçamento de 2 em 2 dias, ou primeiro de 2 dias, o segundo follow-up já vai esperar mais 3 dias, e assim você vai aumentando. Existem diversas estratégias, e aí você analisa o que faz mais sentido para você, o que você se sente mais confortável fazendo. Já o terceiro conceito é o de conversão. O que é uma conversão? É quando o lead fecha o contrato, é quando ele toma a decisão de contratar os seus serviços, de contratar o seu escritório. Porque aí ele se converte de um lead para um cliente. Cliente a gente só chama quem efetivamente contratou você, contratou o seu escritório, porque ele foi convertido. Então isso se chama conversão. E o processo comercial é justamente o conjunto de etapas organizadas para captar, nutrir e converter os leads em clientes. O que isso quer dizer? É justamente tudo que envolva o lead do início, da chegada desse lead até o seu escritório, até o seu contato, seu número, até a conclusão, que é justamente a conversão dele em cliente. Então, o processo comercial são todas as regras, todas as etapas que você vai definir para que esse lead, quando chegar, ele se torne lá no final um cliente do seu escritório. Sem um processo comercial, você vira refém do acaso. Com um processo comercial, você vai ter previsibilidade e controle sobre o seu crescimento. Por que controle sobre o seu crescimento? Porque você consegue prever, por exemplo, o número de leads que você vai receber em determinado mês e o número de conversões, e aí você consegue entender o quanto que você tem que ter de disponibilidade de trabalho
para entregar de forma adequada o seu serviço para essa quantidade de clientes que você vai receber. Então, se você prevê isso, o número de clientes que irão chegar no seu escritório, você prevê, por exemplo, que você em determinado mês vai precisar contratar estagiários, novos advogados, novos colaboradores do setor comercial. Então, você não precisará interromper a sua operação para você contratar novas pessoas, para você resolver de repente um problema que você teve com uma plataforma, porque isso já foi previsto antes, graças ao processo comercial. Você vai conseguir enxergar que, poxa, meu escritório agora, se eu continuar nesse ritmo e eu não contratar alguém, ou então eu não contratar determinada plataforma, eu vou ter um problema, porque eu não vou conseguir entregar meus serviços. Então você já antecipa, já contrata, você já assina um serviço, contrata uma plataforma de, por exemplo, CRM ou então de inteligência artificial para fazer os atendimentos, e aí você já consegue dar conta de todo o seu trabalho, de toda a sua operação. Então isso é muito importante para te trazer essa previsibilidade financeira e também previsibilidade de trabalho, né? Você entender o quanto que você vai ter que trabalhar e entregar naquele mês para você dar conta de tudo junto com a sua equipe. Empresas precisam de previsibilidade. Afinal, como que você vai assumir algum compromisso financeiro, como uma viagem ou a compra de um carro novo, ou investir de repente em algo na expansão do seu escritório, por exemplo, sem saber a sua verdadeira capacidade financeira, quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai da sua empresa, do seu escritório de advocacia? Não tem como você fazer absolutamente nada se você não tiver essa previsibilidade. Eu, por exemplo, acabei de fazer uma obra no meu escritório e a gente está montando a sede principal da Martins e Mota Advogados Associados, e como vai ser a sede principal do nosso escritório, nós investimos 50 mil reais em toda a obra, incluindo o projeto arquitetônico e tudo mais. Isso só foi possível porque, graças ao nosso processo comercial, a gente conseguiu prever quanto a gente precisaria arrecadar ao longo dos meses anteriores, quanto que a gente precisaria fechar de cliente ou até de investir em novos funcionários, colaboradores, para a gente conseguir aumentar o nosso faturamento, para a gente lá na frente conseguir investir. Então isso foi tudo graças ao processo comercial. Por isso que é tão importante nós, enquanto advogados, entendermos que essa parte do mundo empresarial, do mundo executivo, precisa ser implementada na nossa advocacia. Infelizmente, há o pré-julgamento de advogados que ensinam a vender porque acham que vender é errado, e na verdade não é. O que é errado, de repente, é uma captação abusiva de clientela, e não é isso que eu estou ensinando aqui. Eu estou ensinando vocês a vender. Que ser advogado hoje é essencial que se tenha o conhecimento de vendas e de comercial. E é justamente pela falta de processo comercial que tem muito advogado deixando a carreira, dizendo que o mercado está saturado, que não tem cliente suficiente para todo mundo e etc. Para piorar ainda desenvolve burnout pelo estresse e pelo medo de não receber o suficiente para garantir a própria subsistência ou da própria família. Então, por isso que advogados dizem que não tem como você ter família, ter filhos. Eu já ouvi isso da boca de alguns advogados recém-formados, porque você não tem a previsibilidade financeira, você não tem segurança, e você só consegue isso no funcionalismo público, o que é, na verdade, uma ignorância muito grande, porque quando você tem esse conhecimento do processo comercial, você consegue ter tudo isso e muito mais com a advocacia. E eu faço uma analogia. Imagina esse advogado como um pescador. Ele está num barquinho furado, sem isca, e pescando em um lugar que não tem muitos peixes. Passa eu de barco e digo para ele: olha, tem peixe naquela direção. Vamos lá que conseguiremos muitos peixes, vamos poder alimentar as nossas famílias e ainda melhorar os nossos barcos. E então ele me responde: não vou pescar lá. Isso é tudo balela e o mar inteiro está com poucos peixes. Eu vou, pesco o triplo de peixe, volto, mostro para ele e ainda assim ele diz que o mar está com poucos peixes e vai continuar pescando de forma tradicional como sempre pescou. Isso é, na verdade, uma recusa a entender que as coisas mudam, que o cenário da advocacia mudou. Muitos advogados ainda não entenderam que não dá mais para ficar sentado esperando o cliente bater na porta para crescer na advocacia. É preciso se esforçar e estudar muito, tanto conhecimentos jurídicos quanto vendas, gestão e finanças. É preciso sair da zona de conforto. Isso é essencial na advocacia moderna. Não tem como continuar no mesmo lugar. É preciso se mover e ir além. Então, agora que vocês já entenderam os conceitos básicos para falarmos sobre o processo comercial e também sobre os benefícios de se ter um dentro do seu escritório, vamos falar sobre como implementar o processo comercial na prática dentro do seu escritório. Primeiro de tudo, você vai precisar ter um mapeamento do funil de vendas. O primeiro ponto desse mapeamento é justamente a captação. Você precisa entender de onde que vai vir os seus leads. De repente você quer trabalhar mais com indicações ou com redes sociais, com conteúdos orgânicos, né? Por
exemplo, fazer postagens diárias ou semanais no seu Instagram para captar clientes por lá dessa forma orgânica, sem investir em tráfego pago, ou de repente com parcerias, você quer fazer parcerias com outros advogados que não atuam na sua área de atuação e você quer que esses advogados indiquem para você clientes que necessitem das soluções que você consegue entregar. Ou você quer trabalhar com tráfego pago. E, na verdade, eu não recomendo nenhum nem outro. Eu recomendo todos, porque é muito importante que você tenha todas as formas de captação dentro do seu escritório, senão você vira refém de uma ferramenta de captação. E isso não é bom, isso não é saudável para a empresa a longo prazo. Então, eu recomendo que, tudo bem, vai começar, escolha uma forma de captação e ao longo do tempo você vai pegando mais uma. Por exemplo, vou começar aqui com o meu conteúdo orgânico no meu Instagram, no Instagram do escritório. E aí você já conseguiu converter leads em clientes através dessas plataformas. E ao longo do tempo você conseguiu já ter seus primeiros resultados com os serviços que você prestou. Depois você passa, o que você pode fazer? Já iniciar pedindo para eles avaliarem você no Google Meu Negócio, ou você ou o seu escritório. Porque lá é uma ferramenta muito boa de criar autoridade na rede social e também criar rastros. Isso é muito importante quando a gente fala de presença online. E aí, depois disso, você quer passar para uma parte de indicações, quer fazer uma parceria com algum outro escritório para eles conseguirem te indicar. Isso é excelente, porque os clientes que você já trouxe resultado vão te indicar para novos leads, né? Os clientes só se tornam depois de fechar o contrato, e as parcerias também vão te trazer novos leads de forma orgânica, sem precisar investir. E aí, depois disso, você foi e investiu em tráfego pago, contratou uma agência, porque você já tinha um fluxo de caixa interessante no escritório, e aí você consegue subir a sua primeira campanha e captar clientes investindo no tráfego pago de forma constante. Isso é excelente. Eu acredito que hoje, na advocacia, não é saudável eu informar a vocês que existe uma melhor forma de captação ou uma outra pior. Na verdade, eu acredito que a gente tem que unir todas elas dentro da nossa operação para termos saúde financeira dentro da empresa e também na nossa vida pessoal, porque assim a gente capta o maior número de clientes possível. Eu já comecei direto pelo tráfego pago, porque eu já entendi um pouco dessa área do marketing digital, então eu já comecei por lá. E a segunda parte do mapeamento do funil de vendas é a qualificação. A qualificação é, na verdade, perguntas qualificadoras para filtrar leads ideais. Como é que vai ser isso? Por exemplo, você vai atuar na área do direito bancário como eu. Eu hoje atuo, por exemplo, com gestão de passivos bancários e para mim, eu considero um lead qualificado um empresário com dívidas acima de 150 mil reais. E aí eu quero vender, estou fazendo uma campanha de gestão de passivos bancários. Começam a chegar novos leads. Quando chega um lead, eu faço perguntas qualificadoras, como por exemplo, qual o valor da sua dívida? Quanto tempo de inadimplente? Qual o banco que você teve a sua dívida? Como é que está essa situação? Então faço perguntas qualificadoras para eu entender se aquele lead ele é qualificado ou desqualificado dentro do objetivo que eu tenho para aquela campanha. Então isso é muito importante porque você consegue entender quanto que você vai ter que ter de esforço operacional para atender aquele lead, quem vale mais a pena ou quem não vale esse esforço, certo? Então tudo vai depender do nicho que você escolher e você vai ter que estudar quais as melhores perguntas qualificadoras e qual o seu objetivo com aquela campanha, quem vai ter mais chances de te contratar como advogado e quem você quer ter como cliente dentro do seu escritório, quem você acha que é mais rentável para a sua operação. E a última parte é justamente a conversão. Como que a gente converte um lead captado na internet em cliente? A gente faz uma reunião no final, depois de passar pela captação, pela qualificação, marcou uma reunião com ele virtual e lá na reunião você vai fazer uma apresentação, você vai tirar dúvidas e contornar objeções. Você vai ter que analisar quais são as objeções daquele cliente, o que está impedindo ele naquele momento, naquela reunião, de contratar você e o que pode acontecer, né? Qual pode ser a possível objeção dele com você. Em alguns momentos, no atendimento já pelo WhatsApp, ele já dá alguns sinais, como por exemplo, vocês são de onde? De repente, seu escritório é, por exemplo, o meu caso, no Rio de Janeiro, e o lead é lá de São Paulo, ou então o lead é lá de Santa Catarina, lá de Minas, lá do Ceará. Então, você já consegue, por exemplo, se ele te fizer essa pergunta, você já sabe como a objeção dele pode ser muito provavelmente à distância. Você precisa contornar essas objeções dentro da reunião. Você vai trazer, de repente, um resultado positivo que você teve no seu serviço para um lead, para um cliente já daquele estado. Ou então, por exemplo, de repente você nem conseguiu ainda, mas você vai trazer um resultado que você conseguiu de outro estado, que pela distância você conseguiu entregar a mesma qualidade de serviço que um advogado presente poderia entregar, ou às vezes até melhor. Então você precisa analisar
quais são as objeções desse cliente para te contratar naquele momento e contornar elas dentro da reunião. E também gerar conexão, que é uma parte essencial do processo de vendas. Gerar conexão é quando o lead sente que você o entende, que você fala a língua dele e que você se importa de verdade com o problema que ele está enfrentando. Não é bajular e nem ser o amigão, é na verdade você demonstrar alinhamento técnico com ele. Isso é muito importante porque você gera confiança. Gerando conexão, você gera confiança com aquele lead. Depois disso, você vai conseguir fechar o contrato na maioria das vezes. A gente também não pode generalizar, porque existem muitos casos que você de repente falhou no follow-up depois da reunião, você teve a reunião, você gerou essa conexão, mas você deixou esse lead esfriar por muito tempo, você não teve mais pontos de contato, então você precisa ter pontos de contato mesmo após a reunião. Tá bom? Então, gerou a conexão, provavelmente você vai ter o fechamento do contrato. Se não tiver, o que você vai fazer? Você vai já perguntar, de repente o lead vai falar que precisa conversar com a esposa, conversar com o sócio. Você vai pedir um dia de feedback e vai marcar uma nova reunião com ele para você ter o feedback, para saber se ele vai conseguir te contratar, se de repente você pode fazer uma proposta protagonista para ele, que é uma proposta um pouco reduzida, abaixo daquilo que você tinha feito anteriormente na primeira reunião. E nessa reunião você vai entender se ele realmente quer te contratar ou não. Mas acontece de você não fechar o contrato na primeira reunião. Mas é muito importante que, por exemplo, você teve a reunião no dia 6 e a reunião de feedback foi marcada para o dia 10. É muito importante que você tenha pontos de contato com esse lead nesse espaço de tempo, entre o dia 6 e o dia 10. Então você vai mandar, de repente, provas sociais, que são resultados positivos que você conseguiu. Moto filha da p... Então você precisa ter novos pontos de contato, porque se você não conversar com ele, possivelmente ele vai esquecer da sua reunião de feedback, ou então ele vai simplesmente desistir de resolver esse problema. Então você precisa de repente mandar provas sociais nesse período, vai mandar resultados positivos que você conseguiu para clientes e em situações como a desse lead. Então isso tudo faz parte do gerar conexão e é muito importante que você entenda isso para você no final de tudo fechar o contrato que você tanto quer e tanto precisa dentro da sua empresa. Agora vamos falar um pouco sobre rotina comercial, tá? Primeiro de tudo, a rotina comercial ela precisa se tornar um hábito e não uma exceção dentro do seu escritório. Você precisa todos os dias botar a sua rotina em prática e respeitá-la. Você não pode deixar, por exemplo, de fazer isso num dia ou fazer no outro, porque você vai em algum momento desorganizar todo o seu setor comercial. Agora, como que coloca na prática essa rotina? Primeiro de tudo, se você tem uma sociedade, você precisa setorizar o seu escritório. Por exemplo, seu sócio, sua sócia, ela vai ficar ou ele vai ficar com a parte jurídica e você com a parte comercial. Ou então vocês são três, coloca um com marketing, outro com jurídico, outro com a parte comercial. É importante que você tenha essa setorização. Pode ter certeza que as coisas vão fluir de forma muito mais natural e muito melhor, que vocês vão conseguir focar nas suas respectivas responsabilidades dentro do escritório. Foi isso que eu fiz no meu. Eu tenho um sócio, meu sócio ficou com a parte operacional, a parte jurídica, e eu fiquei com a parte comercial e de marketing. Eu toco esses dois setores dentro do meu escritório de advocacia. E se você está sozinho, se você for um advogado solo, for o único sócio do escritório, o que você vai fazer? É um pouco mais complexo e burocrático, mas dá certo. Você vai reservar horários para as atividades comerciais dentro das suas 24 horas, dentro do seu dia de trabalho, para você não deixar de fazer nada que precisa ser feito dentro daquele setor no final do dia. Então o que você vai separar aqui? Atendimento de clientes e novos leads. Você vai fazer isso 24 horas por 7 dias na semana. Eu falo 24 horas porque nós que somos empresários autônomos, a gente precisa entender que muitos dias a gente vai ter que passar um pouco do horário para poder dar conta de tudo, mas vale a pena, porque no final do mês, se você quer ter a melhor performance e os maiores fechamentos, você precisa fazer isso. Ah não, eu quero trabalhar só 8 horas por dia, de segunda a sexta. Não tem problema, você pode fazer isso 8 horas por dia. Tem como você colocar isso no tráfego pago, na sua plataforma de marketing, um horário para rodar as campanhas, só no horário comercial, não tem problema. Só que no final do mês, você vai ter um número menor de fechamentos e de leads para você atender. Agora, se você quer realmente performar melhor, ter mais fechamentos, ter mais leads dentro do seu canal de vendas, você precisa trabalhar 24/7, não tem jeito, é o que eu faço. Existem formas de você, por exemplo, não ficar 24/7 na frente do computador atendendo os clientes. Uma delas
é justamente você trabalhar com automações ou até com IA de atendimento. É muito bom isso para uma empresa, para um escritório com muitos clientes. Para vocês que estão começando nessa área, eu acho que não faz sentido ainda, mas isso é questão de tempo, é questão de 2 meses. Se vocês entenderem o que eu estou explicando aqui e vocês colocarem isso em prática, o seu escritório de vocês tem uma alta probabilidade de ter um boom de clientes, um boom de leads, porque isso traz resultado no final de tudo. E por último, né, o relatório de leads. É muito importante que você faça isso todos os dias, principalmente no final do dia. Por quê? Leads podem chegar durante o dia, então você já coloca tudo isso no final do dia no relatório. E é muito importante para o tráfego pago. Por quê? Você vai mandar esse relatório todos os dias para sua agência de tráfego pago, ou então você vai analisar esse relatório. Se você mesmo for fazer a sua campanha, você vai analisar esse relatório e ver qual a quantidade de leads qualificados que estão chegando, qual a quantidade de leads desqualificados que estão chegando de determinado criativo, de determinada campanha. Então você consegue acompanhar a porcentagem de qualificação daquela determinada campanha. Então é muito importante que você tenha esse relatório em mãos para você conseguir levar isso para o seu time de marketing. E agora que você entendeu as partes do mapeamento do funil de vendas, por onde você pode começar? Bom, você pode começar assim como eu comecei, com uma planilha de Excel. O que você vai fazer na planilha de Excel? Você vai colocar os dados daqueles leads. Você vai colocar, por exemplo, número de telefone, o nome, de qual campanha ele veio, de qual criativo ele veio, e você vai colocar lá qual é a situação, em que fase ele está. Está na qualificação, está de repente na fase de fechamento já teve reunião, ou então ficou de voltar em uma reunião de feedback. Vai colocar lá a data da reunião de feedback. Isso é muito importante para você acompanhar o andamento da negociação com aquele lead. Então, se você quer uma planilha de Excel, um exemplo de planilha Excel, comenta eu quero aqui nos comentários, que eu vou mandar para vocês nos comentários aqui do vídeo. Pode comentar que eu vou mandar para vocês. E também tem a ferramenta do CRM Pago. O que é o CRM Pago? Ele é, na verdade, uma plataforma que você vai assinar ou comprar por um determinado período para você fazer o seu CRM dentro dessa plataforma. E aí você consegue automatizar, por exemplo, direto com o seu WhatsApp, que aí os leads, quando chegam, já tem um cadastro lá dentro da plataforma, com número, nome, de qual campanha veio, e aí torna muito mais fácil, porque você consegue ver o CRM de forma muito mais simples. E existem algumas plataformas que fazem isso. Temos a Trello, temos a Pipefy, temos a Como, que é justamente a que eu utilizo dentro da minha operação do meu escritório, tem a RD Station, todas são muito boas, mas aí você vai ter que pesquisar e ver qual que faz mais sentido para você. Quando eu pesquisei, para mim, a Como fez mais sentido dentro da minha operação. Não sou patrocinado nem nada, mas eu falo pelo que eu vivo, por aquilo que eu trabalho. E como eu trabalho no setor comercial do meu escritório, eu fico o dia inteiro na Como, então eu sei que vale a pena. Tá? Então agora que você já entendeu por onde começar com o processo comercial, como implementar na prática dentro do seu escritório de advocacia, as etapas do mapeamento do funil de vendas, então agora vou dar para vocês um exemplo prático do que fazer quando chegar um novo lead dentro do seu canal de vendas. Bom, chegou um lead, você vai fazer o seguinte, você vai anotar ou criar o lead no seu CRM, na sua planilha ou na sua plataforma paga, se isso não tiver sido automatizado. Segundo, você vai anotar também um lembrete para fazer follow-ups constantes com esse lead. E é aqui você vai definir o espaçamento desses follow-ups. Se você quer ser mais insistente, você vai fazer de repente o follow-up todos os dias, ou então você quer dar um espaçamento. Eu, dentro do meu escritório, o que eu faço? Eu sempre faço o seguinte, falo para os meus colaboradores, liguem 3 vezes, não atendeu, deixe uma mensagem. Eu faço isso todos os dias nos primeiros 5 dias. Depois disso, eu começo a espaçar. Eu faço de 2 em 2 dias, depois de 3 em 3 dias, aí eu vou espaçando até que eu perceba que aquele lead realmente não vai converter em momento algum. Tá? Mas eu tento aproveitar o máximo possível esses follow-ups para converter e faz total sentido as ligações, tá? Procurem sempre fazer ligações, porque nas ligações às vezes você já consegue pular, por exemplo, a etapa de qualificação pelo WhatsApp. Você já consegue fazer toda essa qualificação pelo telefone e já até agendar uma reunião virtual para de repente fazer a proposta comercial e gerar a conexão que eu falei. E por último, você vai iniciar a fazer essas perguntas qualificadoras e aí você vai definir essas perguntas dentro do seu nicho de atuação. Bom, o lead foi qualificado ou foi desqualificado? Se foi qualificado, você vai agendar a reunião para tirar as dúvidas dele, contornar as objeções, apresentar o seu escritório, gerar conexão e também a sua proposta de honorários, como eu já ensinei antes. Se for desqualificado, dependendo do nível de desqualificação, caso haja um serviço alternativo para você oferecer, ofereça e tenta converter. Por quê? Quando chega um lead dentro do seu canal de vendas, ele já consumiu um valor de investimento
no tráfego pago. Todo lead, ele tem um custo. Então, se por exemplo, você atua na área de divórcio, você ali analisou que não é o cliente ideal para você, então você vê que de repente um divórcio pode não ser a melhor solução para ele já está com de repente o divórcio correndo na defensoria pública e já está quase saindo. O que você vai fazer? Você vai propor de repente, ele tem filhos, pergunta para o lead, o senhor tem filhos? Ah, tenho. A senhora tem filhos? Tenho. Beleza, o que a senhora acha, ou o senhor acha de fazer uma regulamentação de visita? Já fez isso? Ou então já entrou com uma ação de alimentos ou uma ação de oferecimento de alimentos? Não entrou? Você vai tentar converter e oferecer serviços alternativos para compensar o valor que ele já consumiu de investimento em tráfego pago. Então, veja sempre o que pode ser oferecido para compensar o valor do investimento. Beleza? Então, pessoal, recapitulando, né? Hoje você viu o que é um processo comercial, porque ele é fundamental para transformar o seu escritório numa máquina de vendas e como implementar isso de forma prática, mesmo começando do zero. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui o que você achou, mande uma pergunta se ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo, que eu mesmo vou te responder e manda para um colega que precisa organizar melhor o comercial do escritório. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!